Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Momentos com o SEAC. Esse é um quadro onde todos os dias nós vamos nos reunir para falar sobre assuntos dessa doutrina que nos ajuda, nos fortalece, nos instrui e nos consola bastante. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, né? O capítulo 3 fala sobre o céu. Então, antes de começarmos esse nosso trabalho, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo sempre por essa oportunidade, pela oportunidade que estamos tendo hoje de nos reunirmos, de nos encontrarmos aqui, para estudar um pouco dos seus ensinamentos e entender um pouco mais essa doutrina codificada por Kardec. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá então. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez e hoje vamos começar o nosso trabalhinho aqui falando sobre o céu e o inferno. Bom, nesse capítulo, nós somos convidados a refletir sobre uma das ideias mais antigas da humanidade, o céu. Mas o que era o céu? Nós sempre aprendemos que o céu era um local físico. A sensação que tinha é que ele tinha até CPF, CEP, da mesma maneira que céu e inferno era como se fosse um local físico restrito com CEP e tudo. Mas pensando hoje, conhecendo o cosmos como a gente conhece, não dá para olhar para o alto, para o céu, e achar que lá tem um espaço chamado céu, um lugar físico. Mas muitas religiões descreveram esse local de felicidade eterna e acima da terra, um destino reservado era descrito como um destino reservado aos justos, após a morte. Mas será que céu realmente é esse lugar físico, que a gente sempre fala, ou seria algo muito mais profundo, teria um outro ensinamento? Então, durante muito tempo, as religiões, as mais diferentes religiões, imaginaram o céu de maneiras as mais variadas possíveis. Alguns, como nós já falamos, descreviam o céu como um local concreto, cheio de imagens simbólicas, como um local onde nós iríamos ficar, desculpe a brincadeira, mas vestido de branco tocando harpa. E outras já entendiam como uma condição humana, como uma condição da alma. E a proposta aqui é exatamente isso, é a gente conversar um pouquinho além das representações materiais e buscar uma compreensão mais racional e espiritualizada do que seja o céu. Bom, então, nas tradições religiosas, historicamente, o céu sempre foi descrito como um local específico no universo, acima da terra e localizado nas alturas. Mas será que é isso mesmo? Será que se a gente olhar para o céu nós vamos conseguir detectar isso, encontrá-lo? Essa visão ela fazia sentido na época que a humanidade não tinha muito conhecimento sobre o cosmos, sobre o que seria o espaço, o que seria o universo. Hoje fica difícil a gente entender o céu dessa maneira como era falada no passado. Outra coisa, as tradições também, como a gente já falou lá no começo, muitas tradições falavam em moradas celestes, onde nós teríamos tronos, anjos com formas humanas, recompensas materiais, ou seja, tudo tendo os banquetes, as riquezas eternas, que nós íamos ficar, como eu até comentei no comecinho, tocando harpa e admirando a paisagem. Mas tudo isso era muito simbólico, Na verdade, eles refletiam muito mais a necessidade humana de traduzir o desconhecido em algo compreensivo e também, se nós analisarmos, não vamos aqui entrar nesse contexto, mas a gente também utilizava o céu como nós já falamos lá atrás, como uma maneira de você ter controle sobre as pessoas, ou seja, se comporte bem que você vai para o céu, se você não se comportar bem, você vai para o inferno. Então o céu era sempre um local, era uma meta, onde as pessoas tinham que se comportar para chegar lá nesse local, vamos chamar assim. E com o avanço da ciência, depois que nós descobrimos com mais profundidade o que seria exatamente esse cosmo, fica difícil a gente sustentar a ideia de um céu
localizado fisicamente entre as estrelas, né? Então o universo é vasto demais para isso. Então fica muito difícil nós falarmos de um local restrito. Mas e se nós pensarmos da maneira como que o Espiritismo retrata o céu? O que seria o céu? Dentro da visão espírita, o céu, logicamente, não é um local delimitado, não é um local restrito com cerquinhas, construções, nada disso. Ele é um estado, podemos chamar de felicidade espiritual. Ou seja, não se trata exatamente onde ele está, mas sim de como ele está. Como que eu estou, né? Como eu estou me sentindo? A felicidade no mundo espiritual depende muito do grau de evolução moral e intelectual de cada espírito, né? Quanto mais elevado, mais livre, consciente e feliz ele será. Quando eu vejo essas definições, lembra muito de uma lenda que eu já devo ter contado no episódio anterior, que existia um guerreiro samurai e ele estava passando por uma região e lá ele descobriu que tinha um sábio, tinha um mestre muito renomado e ele foi lá e foi falar com esse mestre e pediu para explicar para ele o que era o céu e o inferno. Aí que ele queria saber a diferença entre céu e inferno. E o mestre respondeu: eu jamais vou te ensinar o que é o céu, o que é o inferno. Para você, como uma pessoa bruta, ignorante, que só sabe lidar com força, que só sabe aterrorizar os seus adversários, uma pessoa que não tem o mínimo respeito pelo próximo. Nesse instante, o guerreiro samurai ficou muito nervoso e puxou a espada para matá-lo. Aí o mestre vira e fala assim: isto é inferno. Aí o guerreiro samurai sentou, se acalmou, chorou, né, extravasou toda aquela tensão. Quando ele estava mais calmo, mais pleno, mais ciente de si, o mestre falou: isso é céu. Então nós percebemos que trata muito mais de um estado, como nós já falamos aqui, de felicidade espiritual do que um local propriamente dito. Então a gente precisa estar muito ciente de quem nós somos, do qual é o nosso papel aqui na Terra, qual o objetivo dessas provas que a gente passa, desses ensinamentos que nós recebemos. Então nós vamos chegar à conclusão que o céu não é um privilégio de poucos, nem um prêmio arbitrário, né? Ele é consequência exatamente desse nosso progresso individual. Em outras palavras, não existe uma fronteira física separando o céu e o inferno. O que existe são diferentes condições vibratórias e morais. Então, sim, eu posso transformar a minha vida num céu? Claro, eu posso transformar. Vai depender tudo da maneira que eu penso, da maneira que eu enxergo a vida e do porquê que estamos aqui. Posso transformá-la no inferno também, que nós vamos ver no capítulo seguinte? Também posso. Como? Vai depender da maneira que eu vejo, vai depender da maneira que eu trato as situações e do meu comportamento diante das dificuldades. Ou seja, tudo está muito mais dentro da nossa cabeça, da maneira como nós nos sentimos e da maneira como nós percebemos a vida do que exatamente um local físico. Então, quando nós pensamos nessas condições que é um local de felicidade, né, um estado de felicidade espiritual, nós começamos a pensar, mas o que é felicidade dos espíritos? O que é a felicidade no céu, vamos chamar assim? Uma coisa que a gente precisa ficar claro, ciente, nós sempre temos a impressão que depois que nós desencarnarmos, depois que o nosso espírito for para a pátria espiritual, que lá nós vamos ficar parado, que lá nós vamos ficar andando, que nós vamos ficar esperando o juízo final, né? Como diz algumas religiões. Nada disso. A gente não vai viver nós não vamos viver ociosos, a gente também não vai viver numa contemplação passiva, ou seja, só olhando, só observando a paisagem. Muito pelo contrário. Nós vamos continuar ativos, nós continuaremos aprendendo, ajudando e evoluindo. Ou seja, não vai parar nunca o nosso trabalho. Se aqui a gente reclama de todas as situações pelas quais nós passamos, pelos nossos aprendizados,
Do outro lado, o aprendizado, o trabalho e a colaboração é muito maior, né? Então nós nunca vamos ficar parados esperando a vida passar, vamos chamar assim. Mas, voltando a falar da felicidade, a felicidade está exatamente nessa harmonia interior, ou seja, nessa ausência de sofrimento moral e na consciência tranquila. O que é essa consciência tranquila? É quando nós entendemos os desígnios de Deus e passamos por ela como um aprendizado, e não passando pela vida como um sofrimento. Tudo é uma questão de como nós enxergamos as situações. Então, do outro lado, ou seja, depois no plano espiritual, nós vamos compreender muito melhor as leis da vida. A felicidade lá do outro lado é não sentir ódio, não sentir inveja, não sentir arrependimento. Claro que nós vamos sempre pensar, eu poderia ter feito melhor. Sim, mas não se arrepender, não carregar aquele peso, aquele peso de consciência pesada mesmo, né? Ou seja, nossa, o que eu fiz, por que eu fiz, que passou, vamos seguir para frente. Em outras palavras, é viver em paz consigo mesmo e com os outros. E além disso, mantenha laços de afeto. O amor continua sendo sempre um dos pilares de felicidade espiritual. Mas eu posso fazer isso daqui também aqui, encarnado. Eu acho que eu já comentei com vocês também uma frase de Cícero, né? um romano, um poeta romano, que ele sempre falava o seguinte: seja fator de soma na vida das pessoas com as quais convive. Ou seja, eu posso manter esse laço de afeto, eu posso continuar praticando esse pilar da felicidade espiritual, que é o amor, aqui. Eu não preciso desencarnar para entender isso. E eu entendendo isso, entendendo que o amor é o que nos une, é o que nos eleva, é o que faz com que a gente entenda o significado de estarmos aqui, na Terra, é isso que vai fazer com que eu transforme a minha vida aqui na Terra em um céu. Mas para ir para o céu, a gente sempre fala que precisa ter uma justiça divina, né? E méritos também. E então, uma da ideias central desse capítulo número 3, é exatamente isso. É que a felicidade não é distribuída de forma desigual ou injusta. Não vamos ficar aqui achando que Deus olha para você e fala, gostei de você, você vai ser feliz. Não, ele vai oferecer condições para que nós consigamos construir esse nosso próprio destino. Então, tudo que nós passamos aqui na Terra nada mais é do que situações. Nós estamos pavimentando a nossa estrada, nós estamos pavimentando o caminho que desejamos passar, trilhar, né? E onde nós desejamos chegar também. Então, veja, não há privilégios, nem como nós já falamos, não existe condenações eternas, né? Sem sentido. Tudo segue uma lógica muito bem elaborada, muito perfeita, baseado na nossa evolução. Ou seja, quanto mais eu evoluo, mais eu entendo o que é felicidade, mais eu entendo o que é amor, mais eu entendo que ajuda ao próximo é o que vai me fazer feliz e vai justificar a minha vida e a minha passagem por aqui. Em outras palavras, o bem praticado gera felicidade. Então, quando a gente fala, se eu praticar o bem, se eu for um homem de bem, como fala o Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza eu serei feliz. E mais uma vez, o céu será aqui na terra. Então, quando nós erramos, nós precisamos enxergar os erros como aprendizados. Claro que nós vamos sofrer temporariamente, né? Mas nós não podemos pensar e acreditar que os nossos erros vão acabar gerando punições eternas para nós. Não, longe disso. Nós temos que enxergar que o que nós passamos, os nossos erros, são fases, são escadas são degraus para a nossa evolução. Então isso, só um outro ponto, a gente tem sempre a impressão que a evolução é como se fosse uma rampa. Não, a nossa evolução funciona como degraus. A gente vai subindo um degrau por vez, um ponto de cada vez. Então nós precisamos entender isso, e entendendo cada ação vai fazer com que nós subamos um degrau a mais. Então, baseado nisso, né, nesse conceito de que o bem praticado gera felicidade, isso vai reforçar a ideia de uma justiça baseada em leis naturais e não em favoritismo, né? Ou seja, tudo é muito bem programado, tudo é muito bem, como se diz, muito bem organizado, tudo tem o seu progresso em função das suas ações, tá? Ou seja, felicidade é o bem, felicidade é ajudar o próximo naquilo que possamos fazer. Então,
Veja, tudo isso que nós estamos falando é uma visão bem genérica, bem superficial do que está no livro. Esses momentos que nós estamos fazendo aqui é para despertar a curiosidade, despertar o interesse para que a gente pegue o livro e estude cada um desses capítulos. Então, resumindo tudo isso que nós estamos falando, o céu não é um local distante no universo. Não existe aquele céu que desde criança nós somos ensinados. O céu é uma condição em que cada espírito alcança ao longo da sua jornada. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Né? Tem sempre uma pergunta que a gente tem que responder. Quando eu estou em dúvida do que eu faço na minha vida, a gente tem que fazer uma pergunta que é a seguinte: se todos fizessem o que eu estou fazendo, o mundo será melhor ou será pior? Se a resposta for pior, as nossas ações estão erradas. Se a resposta for vai melhorar, nós estamos na direção certa. Então, se estamos em dúvida se devemos fazer algo ou não, faça essa pergunta. O mundo vai ser melhor ou vai ser pior? E aí nós vamos perceber que exatamente é esse o bem, são essas ações que nós estamos praticando. É essas ações que nos levam ao progresso e à evolução. Então, mais do que buscar um paraíso externo, né, o convite é construir o céu dentro de nós, por meio desse crescimento moral que nós conversamos lá no começo, do conhecimento e da prática do bem. Então, veja, tudo vai depender exatamente de como eu estou me comportando, de como eu estou realizando as minhas ações e de como eu estou considerando o próximo na minha vida. Então, essa visão transforma completamente a maneira de encarar a vida e morte, como nós já falamos, né? Então, o futuro não é um mistério assustador, mas ele é uma continuidade natural daquilo que nós fazemos e daquilo que nós somos, ou daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos hoje. Então, para transformar o céu no nosso dia a dia, é só a gente perguntar: o que eu estou fazendo vai ajudar ou vai piorar ao próximo que está? Quando eu falo próximo, é bem próximo de nós, tá? Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e tudo mais. Então, prestamos atenção nas nossas ações. As nossas ações é que vai fazer com que a nossa vida seja um céu ou seja um inferno. Tá ok? Se você gostou, curte, comente, compartilhe e siga-nos lá nas redes sociais. Falando em seguir nas redes sociais, nós vamos colocar agora também as palestras do mês de maio. Então, no dia 9 de maio, nós teremos o Bazar do Dia das Mães, que vai ser das 10 às 16, e às 15 horas, das 10 horas da manhã às 16 horas, né? O bazar vai ter um bazar, como a gente já fala, e tem bastante comidas doces também, e será um prazer recebê-los lá para a gente conversar com mais detalhes sobre isso. Então, no dia 9 de maio, sábado, às 15 horas, nós teremos a palestra com Ezequiel Mota, Os Inimigos Desencarnados. No dia 26 de maio, terça-feira, às 20h15, nós teremos com Bruno Mosman, Justiça das Aflições. E no dia 27 de maio, quarta-feira, às 14 horas, nós teremos com Cássio Branco de Araújo, Alzheimer segundo o Espiritismo. Então, encerramos aqui esse nosso momento Momentos com o SEAC, agradecendo sempre a oportunidade de podermos estarmos reunidos aqui com vocês, de podermos compartilhar esses ensinamentos, de podermos estudar um pouco mais, de podermos tentar entender esses ensinamentos do Pai, de Deus e que Cristo trouxe para nós assim de uma maneira tão simples e a gente tem dificuldade. Então pedimos aos Espíritos de luz que nos acompanhem na nossa jornada e que nos ajude a praticar o bem, esse bem que possa aliviar a vida dos nossos irmãos, dos nossos próximos, e que possamos divulgar essa doutrina trazendo o conforto, a sabedoria e a esperança aos nossos demais irmãos. Então, agradeço a vocês e espero encontrá-los no nosso próximo capítulo. Que seja feita sempre a vontade do Pai, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.